tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Vamos lá. Então, eu queria... A aula de hoje ela é muito importante. Eu trouxe uns conceitos para a gente discutir. Talvez vocês conheçam alguns desses conceitos, mas eu queria conversar sobre. Por isso que eu mostrei aquele vídeo sobre a Paula Scher, né? Deixei disponível lá na sexta-feira. Quem tiver a oportunidade de ver depois, pode ir lá dar uma conferida. E eu acho que na Netflix também tem a segunda temporada da série, que eles vão mostrar um designer tipográfico, né? Uma pessoa que trabalha construindo fontes, que é uma outra demanda, mas não necessariamente é obrigado vocês verem isso, mas é importante também. E aí o que acontece? Essa aula de hoje, ela vai ser bem voltada para o entendimento de algumas ferramentas de trabalho para vocês usarem para a construção do nosso trabalho do fim da unidade, né? Que eu vou passar justamente hoje para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. E aí eu entendo, claro, que boa parte de vocês não tem uma abordagem ainda, uma abordagem de trabalho voltada para o designer gráfico, mas a gente veio hoje para desmistificar um pouquinho disso e entender que é possível sim todo mundo se debruçar um pouco sobre e construir algumas coisas com relação ao designer gráfico. Nós não vamos falar hoje sobre ferramentas do tipo software. Hoje não é uma aula tutorial para software. Eu acho que isso é uma coisa que vem depois. Acho que cada um também pode se encontrar melhor na sua linguagem, dizer assim, Chateau, eu prefiro usar o Photoshop, eu prefiro usar o Illustrator, o Corel, o Canva. Então, onde cada um se sentir mais confortável para construir, fica à vontade. O importante do processo é a construção mesmo e o resultado final. Como você vai fazer isso, fica a cargo de cada pessoa. Mas, e aí eu conversando com vocês, eu entendi que talvez não fosse legal a gente conversar sobre software e tudo mais. Eu já dei algumas oficinas em alguns lugares com relação a designer gráfico, ensinando pessoas num tempo mais hábil a como construir alguma coisa. E aí a gente escolheu um software só, mas eu acho que é muito sacal essa coisa de ficar ensinando o software. Essa ferramenta é isso aqui, como você usa assim. Eu gosto da ordem mais prática, tipo, vamos montar o quê? Vamos montar um cartaz. Como é que a gente vai fazer esse cartaz? No passo a passo do fazer, a gente vai aprendendo a usar aquele software e a partir da necessidade que a gente vai tendo das ferramentas. E aí automaticamente a gente aprende as ferramentas. Mas a gente não vai trabalhar com software hoje. Eu quis trazer uma parte dos conceitos de design gráfico, né, que eu acho que é super importante e que vocês podem aplicar em outras coisas da vida de vocês, mas que eu acredito que vocês podem levar para a vida. Eu tentei sintetizar um pouco desse conteúdo para mostrar, e a gente vai conversando sobre. Se forem tendo dúvidas, vocês podem falar, por favor. Primeiro, eu queria falar sobre diagramação, embora a gente fale sobre muitos campos e não necessariamente o processo de designer gráfico ele se resuma a isso. Né? A atividade do designer gráfico não se resume só a diagramação, a gente tem outros pontos em questão, mas a diagramação é um ponto forte, que é como a gente organiza. Eu costumo dizer que a diagramação é um processo de organização das informações. Como a gente tinha conversado antes, eu não estou lembrado quem foi de vocês que tinha falado, e eu achei que foi uma fala muito louvável. O design ele não faz a coisa, não é a arte, assim. Né? A gente não está fazendo necessariamente arte, não é um expositor de arte, o projeto de designer gráfico. Ele é uma coisa pensada, ele tem um conceito, ele tem nuances que se baseiam em, vamos dizer, em estruturas que o designer pensou para aquilo. Não é uma coisa aleatória, né? Não é simples. Ela vai ficar bonita? Sim, vai ficar bonita porque a beleza nesse caso tem uma função, né? Vamos dizer assim. Mas ela é toda pensada de uma forma e a gente vai entender um pouco de como é esse processo de montar isso tudo. Então a diagramação ela é esse processo de montar as informações, organizar elas para que ela tenha um projeto de comunicação mais eficiente, mais eficaz para quem está recebendo aquilo, vamos dizer, né? E aqui nessa imagem vocês conseguem ver do lado, tem o nome texto original, é só um texto, o texto que vai ser diagramado. Um texto frio, vamos dizer assim, não tem muita coisa interessante. E do outro lado não tem texto diagramado.
Esse mesmo texto ele está reorganizado e redistribuído dentro de um projeto gráfico. Né? Provavelmente é uma página dupla, porque tem um risco aí no meio, mas você vê que tem elementos visuais, tem um uso melhor da tipografia, tem uma distribuição hierárquica, tem cor, contraste, enfim, uma série de recursos que a gente usa para deixar aquilo mais atrativo. Então, se eu visse o texto do primeiro e o texto do segundo, obviamente que eu ia me sentir mais atraído em consumir a informação que eu tenho na segunda imagem. Aqui eu tenho uma certa gama de variáveis que eu posso trabalhar como diagramador, como designer gráfico. Né? Esse primeiro aqui é de um artista mesmo, ele é de um ilustrador. Ele trabalhou diversos anos para as campanhas, né, para a produção de materiais do McDonald's aqui no Brasil. Ele é um artista brasileiro, tem condescendência japonesa. Acho que é Hiro o nome dele. Hiro alguma coisa que eu não estou lembrado no sobrenome, mas é um ilustrador bem proeminente aqui no Brasil. E ele ficou muito famoso durante muitos anos, porque ele fazia essas peças que são as lâminas do McDonald's, como eles chamam. Que é quando a gente compra tipo o McLanche Feliz, vem aquele papelzinho no fundo da bandeja, que enquanto a gente está comendo a gente costuma ler. E aí, não sei se você já consome muito McDonald's, eu não muito, mas eu já vi muita coisa deles. E aí, periodicamente, essa lâmina era mudada, tinha uma coisa diferente, um tema diferente, porque realmente é uma peça interativa. Né? Não é só... Eles podiam muito bem ter um papel no fundo com o nome McDonald's e alguma coisa, mas eles escolheram fazer desse material algo interativo. Você vai ler, tem uma informação, tem um conhecimento a se passar, tem algo que ele agrega, vamos dizer assim. E aí, quando você volta depois de um mês de McDonald's, vai ter uma outra lâmina com outro tipo de informação e você vai consumir aquilo enquanto come de forma diferente. Aqui do lado, né, onde tem esse nome raio-x das plásticas, né, a gente tem uma ilustração científica, né, feita digitalmente, no meio desse rosto, aí, como vocês estão vendo. E uma série de informações e o uso da tipografia muito bem colocado. Né? A gente tem uma distribuição muito legal e harmoniosa. E provavelmente é uma revista científica, de saúde, essas coisas do tipo. E é uma matéria de uma revista. Aqui na parte de baixo tem esse campo de futebol. Eu tenho um infográfico, né? Que é uma outra conjuntura dentro do designer gráfico. Né? A gente usa muita imagem, a distribuição de informação com relação a essa imagem. E aí tem uma gama de informação gigante nessa imagem, mas ela é muito bem distribuída e muito bem harmonizada. Né? A gente tem uma série de conceitos que a gente consegue ver aí, que eles vão se destacar e é como isso funciona. E na última imagem a gente tem um infográfico também, mas é uma fotografia, uma fotografia bem pensada, vamos dizer assim, que é de uma revista chamada Wire, uma revista americana chamada Wire. E aí vocês veem que tem um carrinho de compras cortado ao meio, né, para mostrar informações desses elementos que estão dentro do carrinho de compras. As porcentagens aqui, claro que está em inglês, eu acho, e aí está muito pequeno, não vai dar para ler. Mas é um infográfico simples, é um infográfico, né? É uma fotografia que vira um infográfico. É um infográfico simples. Eles têm infográficos fantásticos nessa revista. Eu lembro de uma que era um milho, simplesmente uma foto de um sabugo de milho. E aí tinha um monte de grãos que se soltavam desse sabugo e cada grão ele tinha um elemento que, quer dizer, era um elemento de alguma informação que saía desse milho, por exemplo. Era fantástico, era uma fotografia. Não era um desenho, uma ilustração nem nada. Assim. E aí, para mim, eu trouxe conceitos que eu uso para mim, né, para o meu trabalho. E aí isso funciona relativamente bem para mim. E até hoje eu sintetizei um pouco disso para ajudar para vocês. Então, eu uso alguns elementos e alguns recursos nos projetos gráficos que eu faço. E esses elementos e recursos são hierarquia, texto e tipografia, grids, imagem, cor e identidade. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que é cada coisa dessa e como ela tem um emprego muito forte para a gente. E talvez para outras coisas que vocês venham a utilizar, por exemplo, como eu sempre falo, em alguma outra área, como por exemplo cinema, animação, enfim, motion graphics, ou mesmo design de interface, como eu falei agora há pouco. Então, essas regras, elas valem porque é a forma como a gente processa essas informações visuais e como a gente organiza melhor elas. Então,
elas acabam tendo uma validade também, algumas delas, para outras áreas, e eu sempre falo disso e sempre acho que isso funciona muito bem para outras coisas. A hierarquia, o nome já diz, todo mundo sabe o que é a hierarquia, né? Não tem o que esconder, mas a hierarquia é a forma como a gente, vamos dizer assim, é uma organização de prioridades, né? A hierarquia é isso, assim. O que é, quando eu faço um projeto gráfico, eu preciso entender o que é que vem primeiro, o que é que vem segundo, o que é que vem terceiro e por aí vai. O que é esse primeiro, segundo e terceiro? É para onde eu quero que o meu espectador olhe, primeiro, segundo e depois. Né? Então, aqui eu tenho a capa da revista Time, americana. E aí, o que é que eu... Primeiro, quando eu vejo a capa da revista, eu vou... a primeira coisa que eu vou ver, obviamente, vai ser a foto do Dwayne Johnson, né? O ator de Dwayne Johnson. Né? Porque a imagem, ela tende a ser um atrativo muito mais forte e uma comunicação muito mais rápida. Você pode construir a capa dessa revista sem nenhuma foto, se vocês quiserem, assim, como a Paula, né? Vocês viram lá, ela constrói basicamente tudo só com tipografia. Então, você pode ter nessa capa só texto, né? E como designer, um bom designer, você consegue deixar isso muito atrativo. Mas a revista Time não funciona assim, ela tem fotos de muito impacto, né? Fotos que são memoráveis, enfim, né? Sempre fotos muito bonitas. E aí, quando você abre, quando você dá de cara com a capa da revista, você dá de cara... o que lhe chama mais atenção é, obviamente, logo a foto do Dwayne Johnson. Aí, a foto é mais atrativa, é a primeira informação, você entende que é uma síntese do conteúdo que tem na revista, vai falar sobre ele é um tema central, já que ele está na capa, então você é uma leitura mais rápida. Em cima eu tenho o nome Time da revista, a marca da revista aqui muito bem destacada, como de comum nas revistas. E aí é a minha segunda área de visualização. E depois eu venho para os textos ao redor, aqui, né, que vão falar, tem o nome dele, caso eu não conheça o ator, eu vou saber que é essa pessoa. E aqui as matérias, a síntese das matérias. Do mesmo jeito, a capa da revista Vogue, podia ser a capa da revista Manequim, Casa Cláudia, seja lá o que for. Quando eu olho para a capa, a primeira informação que me vem é a moça, né, que está aqui, com esse vestido muito bonito. E aí é o que me chama mais atenção, a informação mais rápida. Eu entendo mais ou menos, em síntese, o que é que se eu não conhecesse a revista Vogue, entenderia mais ou menos do que se trataria, né? O tema da revista, vamos dizer assim, o teor da revista, e as informações, por consequência, são textuais. O que é o nome está maior, o nome Vogue, e aqui eles usaram dos elementos do vestido dela, provavelmente para botar o nome, né, dentro do nome, e as outras informações, o nome Vogue, o nome Creativity, é o segundo nome que eu olho, e depois esses nomes menores. Então, essa organização de tamanho regem a hierarquia do que eu quero mostrar. Né? Isso é muito importante. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um outdoor para um curso de... Era uma espécie de um cursinho para vestibular de medicina, e era para Fortaleza, e tipo, o dono da empresa ficou dizendo: eu quero que bote uma foto, tinha que botar, obviamente, uma foto num outdoor. Um outdoor é um espaço onde a gente tem pouquíssima informação, precisa ter pouca informação textual, porque as pessoas estão passando de carro, então não dá tempo de elas pararem para lerem um texto muito grande ali, então tem que ser pouco texto no outdoor. E aí, tipo, tinha uma foto, obviamente, lá, e aí ele disse, tinha o nome acho que tinha a marca, e tinha o nome da campanha, e um telefone que era para ligar ou falar pelo WhatsApp. Ele queria que o telefone fosse a coisa maior que tivesse na imagem só. Não vai ficar legal, porque você quer passar alguma comunicação e, tipo, vamos botar outra coisa aqui. O telefone é subsequente, tipo, se você ficar interessado na proposta que tem no texto, você vai procurar o lugar onde está o telefone para fazer contato. Não o telefone primeiro, né? O telefone não é o imediato, não é na hierarquia do que eu quero ver, não é o principal, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma coisa muito legal, uma ilustração também científica, que mistura foto e desenho e tudo mais, né, ilustração. E aí quando eu entro aqui, eu também dou de cara logo com a imagem é o mais atrativo, né, é muito bem bolado tudo que está aqui. E aí ele me chama mais atenção, né, o texto. Mas a imagem não está aqui de graça. Entendam que isso aqui não é ornamental, não é para ficar só bonito, né? Embora a pessoa que montou tenha um bom gosto imenso,
e ficou tudo muito organizado, mas isso aqui não é por acaso, né? Eu não botei aqui porque eu achei bonito desenhar essa perna do cara dobrado e correndo. É porque tem uma função nisso aqui, ele precisa comunicar o que está aqui. E aí eu olho para isso e eu entendi mais ou menos o que é, né, a informação visual. Para não ficar dúvida, eu vou para o título. Quando os ossos não aguentam. E aí eu entendi mais ou menos o tema, só para confirmar o que tem na imagem. Aí eu vou para esse subtítulo, que é a fratura por estresse, a sombra, tudo mais. E por conseguinte, eu vejo o texto corrido que tem aqui. Eu também tenho na imagem subtópicos, né, de imagem, que é como se fossem zoom, né, em algumas áreas da imagem que tem aqui, para mostrar detalhes que também tem informações. E eu também, quando eu terminar de ler esse texto, posso também ir vendo isso aqui. É uma informação subsequente que também posso ver. Então, vocês entendem que tem uma ordem de como eu estou distribuindo isso e o que é que eu quero que seja visto primeiro, visto depois. Faz sentido para vocês isso? Eu acho que é a parte de design, pelo menos para mim, que é mais complicado de executar, né? Já que eu Sim, sou a pessoa que pensa mais no estilo mais artístico do que funcional. Então sim, sim. é um pouco difícil para mim processar a ideia de onde é que ele vai passar o olho e não sei o que. Sim, Apesar de ser sim. bem interessante. Sim, sim. Mas essa parte artística, ela não precisa morrer, né? Muito pelo contrário, ela precisa ser muito bem aproveitada. Porque, como eu falei, a beleza que você está pensando para as peças de design, eu vou dar um exemplo muito claro. Né? As flores que você olha para um jardim, elas são bonitas só para agradar a gente? Você acha que elas são bonitas só para agradar a gente? Quando a gente olha para as flores do jardim? Não. As flores, elas têm a beleza e o perfume das flores, elas têm uma função biológica, inclusive, né? Elas têm cores muito bonitas, têm formas muito bonitas, porque elas precisam atrair outros animais. O perfume também, né? Para atrair outros animais que vão estar lá e vão consumir aquilo para que o pólen que elas emanam seja distribuído para outros lugares e elas possam, aquele processo todo que a gente conhece, né? Reproduzir e tudo mais. Então, a beleza que existe naquilo, na natureza, também não é de graça. Se você parar para ver os animais mais bonitos, a estética que tem neles, a cor e tudo mais, as formas e tudo mais, tem uma função que geralmente é reprodutiva, né? Elas têm uma função de atrair o sexo oposto para poder haver um momento de reprodução. E a beleza que você imagina, dizendo assim, eu vejo de forma mais artística, essa beleza ela só precisa ser encaixada e não pense nisso como você precisa tolir isso que está fazendo para poder fazer aquilo. Mas ela só precisa ser encaixada dentro desse processo. E muito bem utilizada quando você vai fazer isso, porque ela tem essa função justamente de atrair mais as pessoas. Quando você faz um cartaz de um filme, muita gente acaba assistindo o filme só pelo cartaz, né? Porque achou muito bonito, achou muito interessante. Quando você faz uma embalagem de um produto e põe no supermercado, muita gente vai comprar aquilo pela embalagem, porque é bonito, com livro do mesmo jeito e com uma série de outras coisas. Às vezes o conteúdo nem presta tanto, mas a beleza do que você fez para aquilo é fantástico, assim. E aí a beleza tem uma função sim. Não imagine isso como uma não função, né? Ela tem uma função sim. Quando eu falo de que isso aqui tem um sentido que não é só artístico, mas é artístico também, né? Ele podia ter usado outra cor, ele podia ter usado uma mancha aqui por trás, outros elementos. Ele podia ter feito essa imagem de outras formas também, artísticas também. Mas ele escolheu fazer essa, obviamente. A arte também é um processo de escolhas. E aí, isso é importante, que a gente racionalize sobre essa questão. Quando você for botar algo artístico, você está usando aquela beleza para atrair algo também. Então, isso tem uma função de alguma forma. Aqui a gente tem a parte. Professor, Sim, pode falar. desculpa interromper. É só para perguntar uma coisa. Uhum. Essa aula está sendo gravada? Tá, tá sim. Ah, tá bom. É porque Tá. aqui não aparece que tá Gravando? sendo gravado. É que É. eu não tô gravando pelo Meet, porque eu não teve um problema, enfim, na federal, né, com relação às gravações do Meet, aí eu não tô gravando diretamente por ele. Tô gravando por um Ah, aplicativo separado, Mas não sei se você ah, viu tudo que bem. todas as aulas que a gente foi tendo, elas já estão disponíveis lá. Geralmente deixo Não, eu vi disponível no Meet. sim. Mas tá separada, tá sendo gravada.
Aqui, Show então. Obrigada. aqui é sobre tipografia, né? Texto e tipografia, né? A Paula Scheck, vocês viram lá, ela é exímia nisso aqui, né? Então, eu trouxe alguns elementos mais conhecidos de vocês para a gente discutir. Então, em Star Wars a gente tem uma fonte que é muito peculiar à franquia, né? Que ela é desenhada assim, tem todo um processo de desenho da fonte. Foi construída provavelmente para isso só. E a gente tem. E aí, tipo, talvez essa fonte já tenha um nome que é específico do Star Wars. E aí, quando você vê essa fonte em outros lugares, você vai entender que ela pertence à franquia, mesmo que talvez a gente escreva outro nome com ela. O Animais Fantásticos aqui é o livro, né? Eu não peguei o lance do filme, mas o filme também tem algo que lembra muito isso. Não sei se dá para vocês verem muito bem. Mas, por exemplo, o nome Animais Fantásticos, nas tipografias, nos desenhos dos nomes aqui, pelo menos Animais Fantásticos, você vê uns pelos aqui. E aqui você vê uma cauda no S, né? Tem no nome inglês também. E aí é para dar uma ideia de, obviamente, quando eu vejo isso, vai me remeter aos monstros e, enfim, aos elementos quiméricos que vão estar lá nos filmes da franquia também, dos Animais Fantásticos. Aqui em cima, no nome da J.K. Rowling e no roteiro original, a gente tem outro tipo de tipografia. Aqui é uma revista que acho que não tem mais circulação no Brasil, mas ela circulou durante muito tempo. Você vê, são tipografias mais simples, mas elas estão desenhadas com muitas coisas, muitos elementos ao redor, isso é muito legal. Aqui, veja como o jogo de tipografia ela impacta muito bem. A gente tem imagens únicas, né, mais simples assim, mas elas interagem com a tipografia. Né? É só dois recursos que a gente tende a usar quando a gente trabalha com designer gráfico, é fazer com que a tipografia ela conte um pouco da história, né, como a gente viu nas capas aqui antes, né, ela conte um pouco, ela lembre alguma coisa. É sempre bom quando a gente escolhe uma tipografia, ela tem um sentido e tem uma relação com aquilo que você está contando. E aqui é uma brincadeira mesmo, são tipografias mais simples, mas elas se relacionam diretamente com os elementos visuais que vão estar, os outros elementos visuais que vão estar compondo as peças. E é um campo para a gente se debruçar e estudar muito, assim, né? Tem um site que vocês podem anotar, que é um site que eu sempre uso. Tá acabando a aula, né? Deixa eu... Vocês estão vendo a propaganda do carro do ovo, minha gente? Eu vou mandar aqui para vocês. Pronto. Vou mandar aqui e vou botar lá no... Porque vai cair, né, a ligação. Pronto, a gente pode ir para outra sala. Pronto. Pronto, vocês conseguem ver minha tela? Aham. Então, vamos lá. Então, como eu falei, tipografia, ela podia ter uma aula só sobre, né? Porque ela é um campo muito vasto. Mas a gente pode fazer sempre um exercício. Sempre que vocês forem usar a tipografia, pensar nela de forma consciente, né? Não colocar qualquer fonte aleatória em qualquer lugar. Mas tem um sentido para isso. Tá, deixa eu ver aqui.
Pronto. Então, por exemplo, umas dicas muito interessantes sobre tipografia, né? Vou mostrar aqui uns tipos de fonte. Aqui tem o que a gente chama de família tipográfica. O que é uma família tipográfica? É uma fonte que tem um nome, mas ela tem diversas variáveis dela mesma. Então aqui é a Futura, que é uma fonte muito comum. E aqui você vai ter na Futura Light, Light Italic, Light Bold, Light Medium, Futura Medium Italic e por aí vai. Então, isso é uma família tipográfica. Ela tem, às vezes, quando você está escolhendo uma fonte, tem uma setinha que abre para 3, 4, 5 opções da mesma fonte, só que ela é mais grossa, mais fina, ela é deitadinha para um lado, que é a itálica, e por aí vai. Então, isso é a família tipográfica que a gente chama. Aqui são algumas variações da fonte, né? Ela pode ser normal, itálica, negrito, condensada, né? Que ela é mais achatadinha, e a light, que geralmente ela é mais fina. Tem mais variações? Tem bem mais variações, mas essas são as mais comuns. Isso é com relação à família tipográfica. E aqui, essa outra denominação é sobre a estrutura das fontes. Então, ela pode ser com serifa. Serifa é quando a fonte tem esses pontinhos. Tá? Vocês dão para ver esses pontinhos que tem do lado? Quando, por exemplo, aqui no M tem um pontinho aqui em cima, aqui embaixo tem um pontinho para um lado e para o outro. O C tem um pontinho aqui em cima. Dá para ver isso? Sim. Dá? Pronto. O que é a serifa, né? É essa ramificação, esses rabinhos que as fontes têm. O que acontece? Quando a gente... Isso vem da imprensa antiga, como a gente falou na outra aula, né? Porque como tinha tinta, geralmente dizem que é como se fosse uma extensão de uma fonte para conectar. São como conectores de uma fonte para outra, de uma letra para outra. Esses rabinhos dão uma ideia de conexão. Tanto é que é uma forma mais tradicional, uma tipografia mais tradicional, mais ortodoxa, vamos dizer assim, geralmente. E aí, quando a gente faz um texto, o texto corrido, por exemplo, um texto de um livro, que é um texto maior, é mais comum a gente usar tipografias que tem essa serifa, essa caudinha, porque é como se visualmente a gente conectasse uma letra na outra através desse rabinho, vamos dizer assim. E aí isso causa uma sensação um pouco melhor para ler, enfim, tem essa coisa toda. É uma loucura, mas é uma sensação, isso é um recurso psicológico, vamos dizer assim, para que a fonte funcione melhor. Então, é muito comum a gente ver isso mais nos textos maiores, textos corridos, né? Aqui tem uma tipografia sem serifa, que a serifa não é essa caudinha, que aqui não tem. Então, são as fontes mais contemporâneas, até dos textos corridos também, elas geralmente não têm essa serifa. Mas a gente acha mais bonito, né? Parece uma coisa mais sofisticada, vamos dizer assim, e eu realmente acho também. A sem serifa dá para usar para muita coisa, né? Fonte sem serifa. Isso aqui não é o nome da fonte, viu, gente? É o tipo de fonte, por exemplo. E aí dá pra gente usar para muita coisa. E dá para, por exemplo, dialogar com muitas estruturas, fazer títulos, né? Títulos geralmente é bacana fazer assim. A manuscrita, né? Porque são fontes manuscritas ou caligráficas, como eles chamam, que para dar a ideia de que a gente foi alguém que escreveu aquilo. Então, é muito, muito comum a gente ver esse tipo de fonte, a gente acha bonito, bota em convite de casamento, não sei o quê. Mas imagina você fazer uma matéria sobre tecnologia e colocar o título escrito com essa fonte. Não vai combinar, né? Porque a gente está falando de tecnologia, de uma área mais fria, então não tem muito a ver você colocar uma fonte que pareceu que alguém escreveu com a mão lá. Não vai fazer muito sentido. Aqui é uma fonte tipo moderna, né? Que ela é mais quadrada. Nem todas são assim, mas ela tem um caráter mais sofisticado. Antiga, que ela é mais rebuscada, obviamente. E a decorativa, que eu acho que essa de cima também é um pouco decorativa. A de cima é meio gótica, essa que está com o nome antigo, ela é meio gótica, né? Decorativa, e a gente vai perder de vista, assim. Tem variações de fontes a perder de vista. Eu vou mostrar aqui para vocês um site. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Conseguem ver minha tela? Aham. Pronto. Esse site é um que eu uso muito, é o da Fonte. Quando eu quero construir um projeto novo e pesquisar sobre fontes novas, eu uso muito ele. Então, ele tem aqui, inclusive, variações, né? Por exemplo, fantasia, eu quero uma tipografia mais parecida com fantasia. Aí tem as variações, desenho, cômica, groove, old school, enrolada, lá. Eu vou clicar aqui em desenho, e aí eu tenho uma tipografia que ela é mais parecida com desenho animado, essas coisas do tipo assim.
E aí, por exemplo, tem máquina de escrever, eu clico aqui, aí eu vou ver tipografias que parecem com máquinas de escrever. É legal porque o site já tem a versão em português, então dá para você passear muito, tem muita tipografia aqui. Aqui tem sem serifa, que é sans serif e serifa, né? Então eu vou conseguir fontes sem serifa aqui, e é com serifa também, que daqui, serifada, né? Tá vendo que elas têm todas essa caldinha, esse rabinho e tudo mais. E elas têm um estilo mais clássico também. Então, é bem interessante vocês olharem depois esse site. E aí, atentem muito para uma coisa, né? Você consegue baixar todas as fontes que estão aqui. É facinho, né? Não sei se você sabe instalar fontes, mas também é muito simples. Você clica aqui, vai baixar a fonte. Ela vai vir numa pastinha e você consegue usar. Basta clicar nela, clicar em cima da fonte, vai abrir uma caixinha de texto, instalar ou alguma outra coisa. Então você clica em instalar, ela já vai instalar no seu computador. É bem simples mesmo. E aí, o que acontece, né? Algumas fontes aqui, elas são gratuitas para uso pessoal, então gratuitas para uso público. É muito importante atentar para esse detalhe, né, de o uso da fonte, né? Claro que no projeto da universidade vocês podem usar livremente, não tem problema nenhum. Mas quando se trata de projetos comerciais, é importante ficar mais atento a isso. Então, isso pode gerar, inclusive, processo. Há casos aqui que eu já soube, assim, que, por exemplo, tem um cara daqui, um designer que é daqui de Campina, que morava no Canadá, acho que uma coisa assim, que ele desenhou tipografias, ele criou tipografias e deixou disponível acho que nesse site, que eram tipografias no estilo xilogravura e tudo mais. E aí, quando foi na época junina, as agências de publicidade resolveram fazer campanhas publicitárias usando a tipografia dele, que estava disponível à venda. E aí ele acho que ele processou as agências que tinham usado, ou a agência que usou a tipografia que ele usou, que era paga, na verdade, né? Então tem um pouco disso, a gente precisa só atinar quando for usar a tipografia, também é um negócio muito sério e é uma linguagem bem importante também. Vamos lá, voltando para a nossa apresentação. Então, vejam só, aqui acho que a gente não vai ter tanto, mas, por exemplo, quando a gente cria um projeto gráfico, depois vocês podem olhar nas revistas, por exemplo, quando a gente vai usar tipografia, se for usar muito texto, a gente escolhe não muitas fontes. Tenta escolher 2 ou no máximo 3 fontes diferentes. Então, aqui, vamos dizer que aqui no texto corrido a gente tem um modelo de fonte. Aqui eu estou vendo pelo menos 2 modelos de fonte. Aqui no texto corrido é um tipo de fonte, aqui ela está com um formato bold, né, com mais grossinha, vamos dizer assim. E aqui você pode ver que tem outro tipo de fonte, que tem um pouco de serifa nessa fonte aqui. Essa é outra fonte, aqui é outra fonte. Tem umas serifas aqui no N, no U, no E, e esse texto também é serifado. Então, é importante a gente tentar, num projeto, né, não usar muitas variações de fontes, para não ficar muito acanalhado, né? Cada pedaço de texto que você vê é uma fonte diferente, vai ficar uma coisa muito zoada. Então, usar o mínimo de fontes possíveis, 1 ou 2, quer dizer, 2 ou 3, no máximo 3, mas é preferível que você use pelo menos 2. Uma específica para título e uma específica para texto corrido, por exemplo, né? Ou então, se você tiver textos menores, você usar 2 tipos de fonte diferentes, enfim. Aqui vocês veem, por exemplo, aqui eu tenho uma para o nome Animais Fantásticos e uma para o nome da autora e esse nome aqui embaixo, o roteiro original, é outra fonte. Então eu tenho 2 tipos de fontes. Aqui na Computer Arts também, embora tenham variações aqui, mas eu meio que tenho só um tipo de fonte aqui no nome Computer Arts, aqui também é um tipo de fonte só, talvez. E aqui nessas caixinhas de texto menores eu tenho variações. É claro que numa revista é impossível a revista inteira ser feita com 2 tipos de fonte só, né? Porque você tem propaganda, tem página de publicidade, tem outros anúncios de outras pessoas, então eles geralmente vão usar outras fontes, mas dentro das matérias da revista, na estrutura do corpo da própria revista, você vai perceber que essas mudanças de fonte não vão mudar, não vão oscilar tanto, elas vão ser um padrão, vamos dizer assim. Então você tem isso, né? Você vê que tem um contraste, usar um contraste de fontes muito grandes, num formato diferente, e aqui eu tenho outro formato diferente, fontes mais finas, colocadas menores. Aqui é uma fonte bem mais grossa, né? Um tamanho bem maior, aqui são menores. Isso causa uma impressão visual muito agradável também, chama muita atenção também.
Aqui eu tenho os grids. Os grids, eles são elementos importantes, porque é como a gente, vamos dizer, organiza a informação. É claro que não precisa, quando a gente for montar algo, sempre fazer um grid, porque às vezes você vai organizando de uma forma mais aleatória também, mas eles são importantes para, né, para o processo de organização. E grid não é usado só no mundo do designer gráfico, né? Por exemplo, projetos editoriais de revistas ou livros, eles também vão ter grids. Projetos de aplicativos, de sites, eles também vão ter grids. Se você perguntar para um design de interface, ele vai dizer que tem que ter um grid também, porque é como ele organiza as informações, porque tudo vai ficar sem eixo, né? Então aqui eu tenho um grid organizando o conteúdo dessa página de revista, e aqui em cima eu tenho propostas de grids, né? Mais ou menos como eu posso distribuir. Aqui tem a parte de texto e os quadradinhos são imagens, por exemplo, né? Ou então aqui tem formas mais tradicionais, tem formas mais ousadas, vamos dizer assim. Aqui também são algumas propostas. Se vocês olharem para esse bloco aqui da esquerda, tem propostas bem ousadas, né? Aqui, como vocês veem, algumas páginas juntas aqui, né? Então a forma como distribui texto e informação é muito interessante. Aqui também tem formas bem usadas. Não existe um padrão exatamente. Existem regras, né, que a gente vai seguindo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas não existe um padrão de como chato, como é que eu tenho que fazer? É assim, assado? Não. Você pode ir testando de forma artística também. E como eu sempre falo, quando você está começando algo, você pode copiar algo, olhar algo como referência, olhar para outras revistas, olhar para livros, olhar para produtos e ver coisas na internet. Hoje tem muito mais acesso, você não precisa comprar um negócio para poder ver aquilo como referência, mas ver na internet referências e se basear naquilo para construir seu projeto também, né? De repente tem um designer que criou uma linha de organização que você se agradou e aí você pode de repente tentar ver como é o sistema criativo dele para montar essas linhas de distribuição e você mais ou menos se basear naquilo, pelo menos por um tempo. Aqui a gente tem imagem. Essa parte de imagem vai variar muito, né? Porque como eu falei, um elemento muito importante do trabalho, né? E você vê que quando a gente fala da Paula Scher, as próprias tipografias, ela consegue fazer com que as tipografias se tornem imagens e não só texto, né? Além de ser texto, mas elas vão um pouco além. Ela coloca elas como imagens. E aí, quando eu cito o exemplo novamente do Pierre 55, que é aquele negócio que tem lá, e esse pied, ele tem como se fosse a parte de água aqui embaixo, aquela coisa toda e tal. Ele é mais que uma fonte, é uma imagem, né? Ele transforma em algo imagem. Eu acho que tem um que é de uma peça que vai acontecer na Broadway, não sei exatamente o que é, que tem o nome Peace, Love and War, acho que amor e guerra, acho que é o que justamente que ela está mostrando para um cliente, que ela fica fazendo um gráfico, que acho que vocês mencionaram agora há pouco. E aí tem uma tipografia, mas ao redor tem elementos que fazem aquela tipografia parecer um desenho. E claro, a imagem é muito impactante, como eu falei, ela comunica muito mais rápido, ela traz uma mensagem mais imediata, e o texto ela é a consequência dessa imagem, ela vem como suporte para essa imagem. Aqui no caso é uma composição muito bonita, né? Que é muito usada também, claro, mas é muito bonita, eu sempre acho que misturou dois tipos de fotografia, né? Vai se dissolvendo uma foto na outra, né? Tem a imagem da mulher, mas tem ao fundo a imagem de um prédio, de uma edificação. E aí o texto, né? Seu lugar é onde a música está. E aí tem outros textos subsequentes, vocês entendem já o lance da hierarquia, né? A foto vem primeiro, ela chama mais atenção, aí esse título aqui vem em segundo lugar, e depois vem os outros textos subsequentes em uma ordem hierárquica, vamos dizer assim. Então, é só para vocês pensarem do que é que deve ser visto primeiro, por exemplo. Parece que é um esforço muito grande, mas não faz tanta dor assim também não. Aqui são outras imagens, como eu falei aqui da revista Wire, né? Muito bonita, muito impactante essa imagem, né? Então, não tem muita coisa de texto aqui, a imagem fala muito sobre, né? Ela já é um atrativo enorme para poder você ver o que tem na revista. A tipografia do nome da revista vem meio misturada entre a cabeça dele e as borboletas, isso é muito interessante também. Ele faz uma relação da tipografia e o nome do cara, né, que é Chris Watson, vem como um texto subsequente. Então eu vejo a imagem, ela é muito impactante, né? Muito, até um pouco assustadora, vamos dizer assim. E
Aí você vê o título, esse nome do nome dele e aqui embaixo as outras informações. Então, essa hierarquia. Aqui é uma imagem mais manipulada, né? Você vê foto e ilustração, né, misturado aqui. Manipulação digital, no caso de imagem, né? Aquela primeira não é só uma fotografia, é uma manipulação de imagem. E aqui a gente tem, eu acho que uma ilustração nessa parte, creio eu, não sei, mas uma manipulação de imagem com esses elementos que estão aqui e se relacionam com o que está sendo mostrado de fato, né? Então tem uma força muito grande a imagem que está aqui, ela comunica muito também. Eu podia colocar quando você olha assim, Chateau, essa composição é muito óbvia. Não, ela não é óbvia. Eu podia ter esse lápis bem pequenininho aqui em cima, podia não ter essas manchas de tinta, podia ter só um lápis aqui em cima, esse lápis tinteiro, essa bico de pena, né, aqui em cima, o título embaixo e o texto embaixo. Pronto, isso é só isso. Ia ser bonito? Talvez ia ser bonito, mas não tão atrativo como ficou aqui. Os espaços em branco também, né? E aí uma coisa também interessante que eu queria mostrar para vocês são os espaços em branco, né? A gente, quando monta peças tipográficas, aliás, peças de cunho né, de comunicação visual, a gente tende a não deixar muito espaço vazio ao redor. E aí é importante ter alguns espaços vazios ao redor, né? Porque a gente chama isso de fazer as imagens respirarem. Aqui você vê que tem ao redor do texto tem muito espaço vazio e é importante que tenha. É um erro muito comum quando a gente está começando a fazer isso de ocupar todos os espaços que estejam vazios. A gente se incomoda que os espaços estejam vazios. Mas na verdade não, tem um sentido. Aqui você pode ver todo ao redor tem muito espaço vazio. Esses espaços vazios eles têm um sentido de fazer você descansar visualmente, para não deixar uma imagem sufocante, vamos dizer assim, né? Aqui eu posso dizer que tem um espaço vazio aqui nesse lado da imagem, aqui atrás também tem, e não necessariamente são ocupados com nada, né? Aqui eu tenho um espaço bem vazio que não tem nada, não tem texto nenhum. E tá tudo bem, porque eu preciso ter um espaço para respirar. O espaço preto aqui é um espaço vazio, e o espaço branco que está ao redor aqui também é um espaço vazio, que precisa existir para não sufocar todo o conteúdo visual que está, né? Então é importante você fazer isso. A gente vai ver isso em muitos lugares. Aqui você vê outras brincadeiras com imagem, né? Imagem e tipografia, sobretudo nessas peças aqui. Aqui também é muito bonito, né? Eles conseguiram mesclar a tipografia com a imagem do Obama. E aqui uma imagem ilustrativa mesmo, assim, que é um tipo de ilustração muito interessante, que é como se fossem camadas de papel, né, recortadas e sobrepostas, tanto essa como essa de cima. Eu não sei dizer se isso é digital, mas a sensação que dá é que é de papel, né? Pelo menos a impressão que o autor quis passar é que isso aqui é de papel, como se fosse um furo no texto que está aqui, na imagem que está aqui, e aí dentro desse furo você vê camadas do mesmo papel e elas são distribuídas e é muito bonito. Cor, né? Cor é algo importante, obviamente, né? Porque é uma linguagem também, a gente não coloca cor aleatoriamente, a cor ela precisa ter um sentido. E aí vocês traduzam isso para qualquer mídia que vocês forem trabalhar. Se for fazer um clipe, se vocês forem fazer um filme, fazer uma história em quadrinhos, a cor ela é uma linguagem por si só. Ela tem uma intenção também, né? As intenções desses elementos são muito fortes. Aqui é um quadrinho, eu não tenho esse quadrinho, mas ela é um clássico, assim, um Demolidor amarelo, o nome do quadrinho. Justamente porque o traje do Demolidor, esse personagem da Marvel, ele era amarelo nessa época. Então, no meio do quadrinho todo, vão ter muitos elementos amarelos e tudo mais, e tal, e tal, e tal. Então, ele trouxe um elemento visual, que era de um período da vida desse personagem, e fazer parte da roupa dele para ilustrar ou ajudar a contar a história dele toda visualmente. Então a cor tem esse impacto. Aqui, né, na Computer Arts, a gente vê o rosa, né, essa coisa acho que é rosa, e a predominância do rosa, e aí quando você vê qualquer outro elemento de outra cor, ele ganha um destaque. Você se sente que chama a atenção aquele outro elemento, né? Tanto o nome aqui Computer Arts, como esses elementos dos softwares da Adobe. Então, como tem rosa demais aqui, qualquer outro elemento de outra cor ele vai se sentir atraído. Quem já assistiu um filme chamado A Lista de Schindler, aqui, que é um filme do Steven Spielberg. Alguém já assistiu? Eu não vi, mas eu conheço o uso de cor que ele faz.
A Lista de Schindler é um filme em preto e branco e em alguns momentos muito pontuais você vai ver cores. Tipo um vestido de uma menina que é azul, vermelho, quer dizer. Então, ou então quem já assistiu Sin City, que é um filme baseado em quadrinhos também. Sin City é um filme que é em preto e branco, né? Porque é noir, tem uma coisa meio policial, tem o conceito dele é um conceito noir, mas você vê em alguns momentos um destaque para cor. Né? Eu lembro que tem um personagem que se chama, acho que Homem Amarelo, que é um vilão que aparece lá no filme. Ele tem uma doença e ele realmente é amarelo, né, no filme. E aí, tipo, é gritante quando você vê o personagem aparecer, porque ele é amarelo, o sangue dele é amarelo, enfim, tem. E aí é muito, muito forte quando você vê esse destaque no meio de um padrão cromático que é predominante, né? O preto e branco que são predominantes no filme. Quando você vê uma cor a mais, é porque ela está comunicando algo, gritando na sua cara, assim, tipo, você precisa olhar para isso aqui. Isso aqui tem um sentido. Né? Eu acho que quem... Oi? Tem uma mulher lá também, Sin City, né? Que quando ela aparece com um batonzão vermelho, né? Também destaca. Isso, exatamente. Uma dama, acho que é dama de alguma coisa, que acho que é tanto batom, acho que como vestido. Tem a série Dark. Eu não assisti toda a série, mas quando eu comecei a ver no primeiro episódio, eu não sei se alguns de vocês já viram, mas quando eu vi o primeiro episódio, me deu uma sacada muito forte por causa da cor. Porque quando eu vi um personagem, assim, a série toda ela é muito sombria, né? Assim, tipo, a paleta de cor da série é sombria, é muito soturna e tudo mais. As cores são pouco saturadas na série, são muito frias as cores, são muito, muito escuras. Mas tem um personagem que usa uma capa de chuva amarela. Então, nos primeiros episódios, eu acho que ele já aparece com essa capa de chuva. Eu disse, caramba, esse personagem ele tem uma importância central na série. Assim, eu não sabia do enredo da série, não sabia de nada da série. E quando eu vi ele com a capa amarela, e eu não acabei de ver a série, eu também tem essa, assim, não parei em algum momento da história. Mas quando eu vi a capa que ele usa, eu disse, cara, esse personagem, ele... E a capa dele está dizendo alguma coisa. Ele é uma figura central e é uma figura muito importante, porque ele é a única figura que chama atenção cromaticamente naquilo tudo. Não tinha ninguém para dizer assim, olha, esse carinha aqui, ele é o protagonista. Né? Não tem ninguém dizendo que ele é o protagonista. Não tem um personagem que diz, não, você é o personagem central dessa série. A cor faz isso. A cor comunica para os demais que aquilo que ele é uma figura central. Nem sei se ele é o protagonista, mas eu acho que ele é uma figura central na série. Aqui a gente tem um cartaz de outro filme também, né, que é vermelho e tem um destaque muito grande. Aqui é bonito porque eles escreveram Red Sparrow, e o olho da personagem, você vê que o nome Red Sparrow cobre a faixa do olho, e um olho dela fica aparecendo entre o nome Red e o nome Sparrow. Aqui ficou bem, bem pensado, assim, uma sacada bem, bem legal. Aqui também é o uso da cor, e é legal também quando você faz uso de poucas cores também, usa uma paleta cromática menos elaborada, também é muito forte, isso é uma coisa bem comum, e aí você comunica com mais força também, né? Quando a gente é criança, a gente quer pintar com muita cor as coisas, botar muita cor nas coisas, mas quando você usa menos cor, fica mais fácil de comunicar. E aí, né, e os elementos ganham mais destaque, porque você escolhe uma cor para predominar e outras cores para dar destaque a outros elementos que não necessariamente que vão precisar ser olhados para aquilo, vão receber uma atenção, né? Lembre-se sempre da série Dark, vamos dizer assim. Aqui também, né, tem um jogo de cores muito bonito, e aí, como vocês veem também, tem poucas cores aqui, integrando as imagens, né? Acho que aqui são cartazes de show, se eu não me engano, mas vocês veem que tem o vermelho e o azul, sei lá, roxo, não sei, e aqui vão tendo menos cor. Se eu errar nas cores, galera, vocês não me critiquem, eu sou meio daltônico, viu? Tem esse detalhe. Aqui tem né, predominância de cada cor aqui e uma cor que se sobrepõe de forma de dar destaque, né? Então a cor tem esse jogo de destacar as coisas. Identidade é quando a gente constrói algo, esse é o último tópico, a identidade é quando a gente constrói algo e a gente dá de fato, né, um caráter de isso aqui tem um estilo, né? Eu poderia substituir o nome identidade por estilo. Aqui a Computer Arts, ela como como era uma revista, ela não é brasileira, mas ela tinha uma versão brasileira, não sei nem se existe lá fora ainda, mas ela é muito inventiva, voltada para designers, fotógrafos, gamers, ilustradores, enfim.
ela sempre tinha um caráter muito inventivo nas suas capas, sempre muito elaboradas, muito bonitas e tudo mais. Lá dentro falava sobre o processo do cara que criou a capa, sempre tinha essas entrevistas, era muito bacana. E aí, por exemplo, aqui nós vemos ela coisas diferentes, né, com estilos bem diferentes. Aqui, eu não sei se vocês assistiram Joker, né, com Joaquin Phoenix, mas essa capa traduz muito do filme. E eu vou dizer a vocês por quê. Aqui o filme ele é muito sóbrio, embora seja um filme do universo de super-heróis, mas ele é um filme que poderia se passar na realidade da gente. Não tem um efeito especial, não tem um traje mirabolante, não tem, sabe assim, um poder em ninguém, assim, um poder místico, nem fantástico, nada. O filme é muito realista para contar a história de um personagem de quadrinhos. Né? Não vou dar spoiler sobre isso de quem não assistiu, mas... E nada mais justo do que ter uma capa muito sóbria, né? Embora o personagem seja descontraído aqui, né? E você vê que a cor aqui chama a atenção, né? Que ele tá com vermelho, as cores muito quentes aqui, no fundo que é mais desaturado. O filme é muito sóbrio, então, nesse aspecto. Então, você vê uma fotografia. Eles usaram a fotografia para esse cartaz, né? Podia ser uma coisa cheia de efeitos, cheia de montagem e tudo mais e tal, com explosões ao redor, lá e tudo mais, mas não. E sintetiza muito do filme. É o estilo dessa arte aqui. E a tipografia, vocês veem que ela é bem imponente aqui embaixo, mas ela tem umas ranhuras, porque dá a ideia dos distúrbios que ele tem, de repente, do ambiente que é meio sujo, meio acabado, de onde ele está, onde se passa a história também. Então a tipografia também conversa com isso aqui. Aqui a gente vê a computer art, como eu falei, ela é toda inventiva, cheia de muita beleza, então tem muita cor aqui realmente tem muita cor nessa. Me incomoda um pouco o excesso de cor aqui, mas ela sempre tem que ter capas muito chamativas, porque ela é voltada para um público, né, que trabalha com design, com imagem, com fotografia, com ilustração, então ela comunica muito bem para esse público, né? Ela traduz um pouco do que eu vou encontrar dentro da revista. Aqui é a Mundo Estranho, vocês já devem conhecer essa revista, né? As capas dela sempre são ilustrações muito bem feitas, muito bem elaboradas, muito realistas, assim. E aí ela assim, é muito fora da curva, né? Essa revista não circula mais, acho que ela encerrou. Até porque a Editora Abril ela foi vendida, não sei se faliu, enfim, uma coisa assim. Mas ela deixou de circular, pelo menos impressa. E aí ela tem muito... É um conteúdo que, embora tenha um embasamento científico, mas é um conteúdo com caráter mais popular, então as imagens são pensadas de forma mais popular, as fontes aqui são mais brincalhonas, vamos dizer assim, as cores usadas, você vê que tem ilustração em todo canto. Então é um conteúdo que tem um caráter científico, mas é mostrado, e quem já folheou deve saber, é mostrado de uma forma mais popular, é, é mais descontraído, vamos dizer assim. É ciência de forma mais contraída. Então, aborda temas que são complexos de uma forma mais descontraída e o caráter imagético da revista traduz muito isso, né? Quando você vê, parece uma revista mais adolescente, vamos dizer assim, né? Então, tem esse caráter. Aqui um filme, acho que é um filme, se não me engano, acho que sim, porque tem o nome aqui em cima. E aí, tipo, uma fotomontagem, né? Você vê uma composição imagética aqui e tudo mais, uma coisa mais sóbria, menos cor também. Mas eu não assisti esse filme, não sei que filme é direito, mas eu achei bonito o cartaz e tem uma certa sobriedade, mas uma inventividade na forma como ele dispôs os elementos aqui. Aqui foi um projeto que eu fiz, acho que ano atrasado, se não me engano, foi para um grupo de teatro lá de Natal. Eles tinham uma peça de teatro que era para um público infanto-juvenil, mas tem toda uma metáfora sobre o crescimento das crianças, a passagem da infância para a adolescência, para o tempo adulto e tudo mais. E são basicamente dois personagens que saem caçando os pássaros e eles precisam fazer isso para demonstrar um ritual de passagem, vamos dizer assim. E aí, como tem um caráter meio onírico na peça, então eu desenvolvi não a tipografia, mas eu criei essa espécie de uma marca para a peça, né, para onde voam os pássaros, que é o nome da peça, que fosse com caráter mais onírico mesmo, cheio de elementos oníricos aqui. E eu acrescentei coisas aqui na tipografia. Aqui tem uma tipografia mais sóbria, e aqui uma tipografia mais inventiva, mais festiva, vamos dizer assim, mais cheia de elementos, para dar um contraste, que eu usei duas tipografias. E esses elementos visuais para dar uma certa riqueza de detalhes, para ver que é do mundo infantil e tem
tem uma beleza também. E essa ilustração eu criei também para eles, a gente separava também esses desenhos, né, para usar em outras peças também, não vou mostrar aqui, mas cada desenho desse ele consegue funcionar separadamente e são cenas da peça, né? São cenas da peça que vão acontecendo lá. Tem umas gaiolas penduradas, tem um momento que aparece um pássaro grande, tem uma história que é da árvore. Claro que não são retratadas dessa forma na peça, mas são elementos que fazem parte da peça. E aí, claro, foram desenhadas porque, como era com um público infantil, fazia mais sentido serem assim, né? Infanto-juvenil, tem um caráter mais onírico, mais simbológico, vamos dizer assim, mais simbólico, sei lá. Já tô chutando. Sim. Volta aí no cartaz, só pra perguntar um negócio, por favor. Sim. Tipo, ali tem no acento do A dos pássaros, tipo, ele toca a letra O, né? Tipo, tem um sentido? Tinha pensado nisso aí? Não tem. Às vezes foi só um erro mesmo, assim, porque eu poderia, por exemplo, ter mexido no acento para dar uma enxugada nele e tentar não criar esse ruído, né? Porque incomoda, às vezes, quando a gente vê algo desse tipo, às vezes incomoda um pouquinho visualmente, mas não tem um sentido, assim, pelo menos isso não. E eu podia, como eu falei, manipular uma parte dessa tipografia para tentar não afetar o resto do nome, mas aconteceu isso. Deixa eu aproveitar também para perguntar, essa tipografia dos pássaros é uma tipografia já pronta que você só fez a deformação, Isso, né? exatamente. Quando, por exemplo, eu trabalho às vezes criando marcas para alguns clientes. E aí, por exemplo, a marca, às vezes eu gosto de manipular a tipografia, mudar alguma coisa nela, né? Por exemplo, às vezes você consegue desenhar a partir da tipografia algum elemento. E aí, aqui, por exemplo, eu peguei essa tipografia que eu achei legal. Aqui o OS, os pássaros eu diminuí um pouquinho, levantei aqui, botei essas linhas aqui embaixo que eu acho que não tinha. E essas bolinhas que você está vendo aqui também eu botei, porque não tinha essas bolinhas aqui, para dar uma requintada mais assim um pouquinho, sabe? Para dar uma enfeitada, vamos dizer assim. Mas entende que nem assim, aqui era um jogo estético mesmo, né? Como a gente tinha falado no início, nem tudo vai passar por uma questão de o que é que você está comunicando, é estético, mas eu precisava comunicar algo. Então, são elementos que me ajudam a comunicar a intenção da peça e como eu tinha pensado, lá e tudo mais. Vocês estão cansados, gente? Foi muito puxado, foi muita coisa, muito sacar a aula. Vocês prometeram pra mim que vocês iam dar um feedback se for muito ruim, for muito cansativo as coisas, vocês podem avisar, viu? Pra gente ir freando, porque senão eu desinvesto e... Enfim. Tô tranquilo. Pra mim, Tranquilo, achei bem fluido, na verdade, o jeito que o senhor conduziu. Como é? Eu Achei prometo que bem fluido. a gente tá acabando já tem só essa parte que eu queria falar, que aí eu acho que é uma ferramenta importante. Eu tentei mostrar uma forma de como a gente visualiza as coisas, mas isso aqui eu acho que vocês já viram em alguma disciplina, mas eu queria que vocês vissem de novo, e é muito importante porque eu sempre faço uso disso e é como funciona para mim. São os princípios da Gestalt. A Gestalt ela é uma escola de psicologia que estuda a forma. É uma escola alternativa alemã. E ela é muito importante quando a gente trabalha com imagem, com forma, com elementos, assim, porque ela vai falar sobre a psicologia disso. E não é uma coisa aleatória, não é uma coisa holística. Ela tem um sentido, porque as pessoas se debruçaram sobre aquilo, elas estudaram sobre aquilo, para entender como nós nos comportamos perante alguns elementos, com relação às imagens, à arquitetura, à comunicação visual, enfim, essa coisa toda. Então a Gestalt ela tem uma importância muito grande. Vocês lembram que a gente falou lá atrás de algumas outras coisas, né? Da semiótica, por exemplo, que ela interpreta esse mundo e tudo mais, mas a Gestalt ela tem uma outra conotação. Ela é como isso afeta a gente. Ela vai entender como é que as imagens, por exemplo, designer gráfico, ou um filme, ou qualquer outra coisa, imageticamente falando, afetam a gente. Então, ela vai ter diversas variáveis, eu acho que já foi dado para vocês, mas eu sintetizo muito essas variáveis em 4 variáveis, para simplificar bastante. E essas 4 variáveis, se você conseguir usar pelo menos essas 4 coisas nos projetos que vocês fizerem, isso vai ter um efeito muito legal, porque vai funcionar super bem. Então, é proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Vou mostrar para vocês.
Proximidade é quando a gente organiza as informações por blocos, vamos dizer assim, né? Você tem uma matéria de uma revista lá dentro, e aí você tem diversas informações. Imagina um infográfico daquele que a gente viu agora há pouco, né? Tem texto em um monte de canto, um monte de desenho, um monte de elemento visual. E imagine se eles estivessem todos distribuídos aleatoriamente. Não ia funcionar, a gente não ia conseguir linkar as coisas. E eu montei isso aqui, que seria uma espécie de um cartão de visitas. Então eu tenho Sonho Doce, que seria o nome da empresa, né? De fachada. Aí eu tenho ela na Getúlio Vargas, o centro de Campina Grande. Aqui é a organização Maria José, aqui o telefone dela e o CEP. Algumas pessoas vão dizer, não, tá ok, a distribuição da informação. Mas não tá tudo aleatório aqui. Eu só deixei organizado nos pontos aqui e no meio. Mas ela não funciona. E aí aqui seria mais ou menos a forma certa de fazer isso. Que é claro que eu podia organizar de outra forma também, mas eu trazer o nome organização para cá e os outros nomes ficarem juntos, que é endereço, telefone, CEP, ficarem organizados juntos, ou esse nome vir para cá também, esse nome ficar num canto, aqui no meio, isso aqui ficar outro aqui no outro meio. Mas é quando eu aproximo as informações da forma que elas têm que estar relacionadas a outras informações, sejam elas visuais ou textuais, enfim. Vou tentar mostrar aqui como um exemplo mais prático, né? Aqui eu tenho essa peça gráfica, né? Que é de uma revista de saúde, provavelmente. E aí, por exemplo, aqui eu tenho os tomates, né? E eu tenho um texto sobre. Basicamente é isso. Ele está perto do tomate. Se ele tivesse aqui em cima o texto e o tomate aqui embaixo, eu não ia correlacionar, visualmente falando. Parece óbvio demais, mas às vezes a gente não faz isso quando a gente elabora esse processo. E aí, por exemplo, aqui eu tenho... Vocês viram isso muito claramente lá no documentário da Paula, né? Que em um momento, aquele negócio da votação, do negócio do carnê da votação que tinha lá, visualmente ele não estava muito bem relacionado. Essa proximidade imagética que precisava ter, ela não estava tão clara e as pessoas votaram no candidato errado. Então, parece às vezes muito óbvio quando a gente está fazendo, parece uma besteira, mas não é. Né? Então, como eu falei, por exemplo, aqui eu tenho 3 elementos, tem o título, tem o texto e tem o tomate. Vamos que esse texto estivesse aqui em cima, o título no meio e o tomate aqui. Eu ia achar que o tomate estaria relacionado ao título e não ao texto que estaria lá em cima, porque eles estariam em distâncias e proximidades diferentes. E aqui também, né? Então eu passo a ter, inclusive aqui um exemplo muito parecido com o documentário, né? Que é uma linha no meio e você tem um efeito borboleta, meio que uma disposição em borboleta, né? Que eles chamam, que vai para lá e para cá, para um lado e para o outro. E aí eu tenho o alho, aí tenho aqui sobre o alho, aqui sobre esse negócio que eu acho que é açúcar, azeite, enfim, né? Cada coisa o texto está relacionado a cada bloco desse de imagem, ou podia ser informação também, né? Aqui é alinhamento, é quando eu construo uma linha que me faz ligar essas coisas também através dessa linha. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma peça, parece estar funcionando bem, né? Eu montei só para ilustrativamente. Eu tenho a água, eu tenho texto sobre, e eu tenho o título e um texto de comentário aqui embaixo. Tá funcionando? Tá, mas podia ser melhor. Então, aqui, onde vocês estão vendo aqui do lado, é como se eu tivesse uma linha só, aquela coisa do grid, uma linha que junta todo mundo, né? Isso aqui, inclusive, o nome Água Viva podia ficar alinhado com isso aqui também, para ficar do mesmo tamanho e não ficar sobrando, por exemplo, espaço aqui. Mas eu tenho uma linha aqui lateral, alinhados à esquerda, que aí organiza todo o texto numa linha só. Eles estão vinculados a essa linha, todo o texto está vinculado a essa linha, por exemplo. E aqui a gente tem também, né? Aqui no meio eu tenho uma linha que é visual, ela realmente existe, e ela conecta todo mundo que está aqui ao redor. Aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho outra linha. Aqui eu tenho uma linha que pode ser central, provavelmente ligando todas essas bolinhas aqui das imagens das fotos das pessoas, porque elas podiam estar cada uma num canto diferente. Então isso me causa uma harmonia, vamos dizer assim, uma certa organização imagética. Aqui também, ó, eu tenho uma linha lateral que junta todo mundo aqui. Todo mundo se conecta por uma linha lateral que é imaginária, ela não estão vendo ela, mas ela está supondo que está aqui. Aqui eu também tenho outra que não liga os outros, mas ela está organizada. E aí você vê que, por exemplo, eu tenho o texto, ele está alinhado à esquerda, mas não está alinhado à direita. Estão vendo? Que aqui do lado está todo quebradinho. Tem gente que se incomoda com isso. Mas essa é uma forma mais certa de organizar. Por que, Chateau?
Porque a gente tem uma ordem de leitura que ela vai da esquerda para a direita, né? Aqui no Ocidente, ela vai da esquerda para a direita e volta, vai da esquerda para a direita e volta, vai da esquerda para a direita e volta. E aí, aqui a gente tem uma organização, e quando você vai e volta, você não se perde, né? Quando eu uso um texto, eu até usei errado aqui, que é assim, eu justifico dos dois lados, sempre parece que é mais interessante. Mas aí, aqui funcionou bem, porque ficou tudo bonitinho, mas aqui embaixo, nesse quadradinho, eu justifiquei dos dois lados. Tá vendo o que aconteceu com esse nome aqui? Musnon, ele ficou muito distante as letras umas das outras, justamente por causa desse efeito. Então não é muito legal, geralmente, a gente fazer isso, assim, de alinhar os dois lados e tudo mais. É bom centralizar, quando a gente centraliza o texto todo, né, que fica quebradinho de um lado e do outro, só quando for textos menores, como títulos ou coisas de até 2 linhas, 3 linhas no máximo. Mas quando for um texto muito grande, você sempre tenta alinhar ele à esquerda e não à direita, mesmo que muita gente vai reclamar e vai se sentir incomodada, mas é assim que funciona melhor. Aqui a gente tem repetição, né? Eu montei aqui uma espécie de um cardápio, e aqui não tem alinhamento, vocês estão vendo, né? Não tem um alinhamento, já incomoda um pouco, a menos que seja intencional, claro. Mas eu não tenho uma repetição, porque eu tenho títulos e tenho um texto que fala sobre ele. No título eu tenho tipografias diferentes, cores diferentes, e eu não dou uma ideia de organização, de que esses elementos não fazem parte da mesma coisa. Aqui eu tenho todas as fontes, né, dos títulos com a mesma cor, e o texto que está representando esse títulozinho, ele está com a mesma tipografia, com o mesmo tipo de organização. Então eu entendo que esse bloco de informação ele faz parte do mesmo conceito visual. Aqui eu tenho um alinhamento também, né, que ajuda a entender, a distribuir melhor isso aqui. Aqui eu também tenho uma repetição, né, eu tenho cores diferentes, mas cada matéria ela é representada por um número e a fonte e tudo mais, então ela está bem organizada. Eu entendo que isso faz parte da mesma revista. Tá vendo que aqui eu tenho um tipo de repetição na mesma revista. Sempre que eu for olhar a revista, mesmo que eu tenha cores diferentes, mas a forma como ele distribui as imagens, os textos, a tipografia é a mesma, a organização é a mesma, então eu tenho a ideia de que eu estou na mesma revista. E aí eu alinho isso como um projeto só, eu entendo isso como um projeto só. E por último, o contraste, que aí é um elemento visual muito forte, ele causa um impacto muito grande, né, aqui, e o contraste ele funciona para muitas coisas diferentes. Aqui eu tenho um texto, né, e uma imagem e o fundo vermelho. É forte? Mas ele não tem tanto contraste, né? E ele tem o que eu chamo de baixo contraste. Aqui eu tenho um contraste de cor, de tamanho e de elementos, né? Aqui eu tenho um contraste de tipografia, porque eu tenho uma fonte que ela é mais artística, ela é mais desenhada. Aqui eu tenho uma fonte diferente, então eu tenho um contraste entre as fontes. A cor delas é diferente, então vai gerar mais atenção no título ou depois no texto, então isso é importante. E a imagem ela ficou bem grande, ela ampliou o espaço, ela é preta, o fundo é branco, tem um contraste aqui, e de forma também, né? Porque aqui eu tenho o texto é um formato, a imagem é outro formato, então eu gerei um contraste diferente, ela se torna mais chamativa, mais agradável de se ver. Você se induz a querer ver aquilo e entender sobre aquilo melhor. Aqui é um exemplo que eu trouxe, né? Tem um contraste, de um lado eu só tenho texto e a cor amarela, e do outro lado eu só tenho basicamente, predominantemente imagem, e está no fundo preto. Então eu tenho um contraste de cor, eu tenho um contraste de elemento gráfico, né? Que é tipografia e aqui é imagem, e aí nisso mas as cores se mantêm aqui, então você consegue entender que elas fazem parte do mesmo processo, e uma coisa chama mais atenção do que a outra, né? Quase como sempre a imagem aqui. Aqui eu trouxe outros exemplos, né? Assim, para a gente ver sobre, que é, né, aqui como a imagem chama atenção, a gente tem alinhamento, a gente tem a questão do uso da cor bem empregado, né? Aqui a gente tem um infográfico super bagunçado, né? Parece super bagunçado, mas quem vai ler vai ver como é organizado. Acho que aqui tem a questão de anos, e aqui os filmes, eu acho que vão... os filmes sobre super-heróis, né? Deve ser quadrinhos no cinema, deve ser filme sobre super-herói. E aí eles pegam isso, né, como um gráfico para ir representando os ícones e os textos de forma meio organizada. Né? É muito bom ver infográfico, porque aqui, ver como está organizado isso, né? Eu tenho basicamente 2 tipos de tipografia, uma para o título, que é maior, chamando a atenção, outras para os textos. As imagens têm um destaque bom, a gente tem um espaço de respiro, né? Tem muito branco sobrando aqui, podia ser outra cor também, mas tem muito branco sobrando.
Então dá para respirar, não ficar aquela coisa sufocada, como um gráfico que vocês viram anteriormente. Temos as imagens e temos um padrão também aqui, repetição, que é tipo, tem a numeração, que vai repetindo a estrutura, o número e texto vai se repetindo aqui. E tem alinhamentos também que vocês vão vendo de forma organizada, né? Aqui sempre tem um alinhamento, né? O número e o texto está alinhado, o número e o texto está alinhado. Então tem esses elementos todos aqui para harmonizar esse processo todo que vocês estão vendo. Aqui são outros também, né? Repetição, cor, alinhamento. Vou ter aqui o cartaz do Kill Bill, a cor, como é forte, como é predominante. O amarelo é uma cor muito gritante, né? Com contraste do preto. Então é uma estética muito forte, né? Esse filme em especial, não sei se vocês já viram, mas é um filme que tem uma estética muito forte, tem uma violência estética, né? Um filme muito violento, mas cheio de referência, mas a cor é muito bem usada, é muito bem pensada, as cores que são usadas nesse filme é muito bonito, assim, embora tenha muita violência, né? Aqui vocês veem a repetição, os padrões de cores, os alinhamentos também, né? Enfim, os contrastes também, o contraste de tamanho, né? Que aqui você tem os números grandões e as coisas menores. Aqui é um contraste de forma, que é a imagem e a tipografia. Aqui é um contraste no título, né? O nome Kill Bill muito grande e o título, que é na mesma fonte, acredito eu, aqui embaixo, bem menor. Dá um contraste também e a cor também é contrastante. Então tem essas coisas todas. Ai, meu Deus, voltei. E essa é o nosso trabalho que eu pensei essa semana. Quero conversar com vocês para alinhar. O que é que eu pensei para o nosso trabalho da fim da unidade, né? O trabalho seria uma capa, a capa de um livro. Então, vocês sabem como é a capa de um livro, né? Você tem a parte da frente, eu desenho aqui, mas quando eu postar lá no Classroom eu mando mais direitinho. Eu tenho a capa, eu tenho a contracapa e tenho o título aqui no meio. Então, o que é que eu pensei como trabalho e eu quero discutir com vocês? Vocês vão pegar algum livro clássico da literatura, sei lá, tipo, eu quero pegar Alice no País das Maravilhas, eu quero pegar Poliana, eu quero pegar, não sei, O Mágico de Oz, O Pequeno Príncipe, que já virou domínio público também. Algum livro que já seja muito, muito conhecido do conhecimento meio que quase universal, pode ser até uma obra brasileira também, se vocês quiserem, fica a cargo de vocês, mas um livro que já tem um renome e seja mais antigo e seja bem popular. E aí vocês pensam num projeto de como mostrar a capa diferente, uma proposta de capa, né? Capa contra capa, aqui é a lombada, essa parte do meio é a lombada. E aí o que é que vai ter nisso, né? Vocês tem toda a liberdade de escolher tipografia, se quiserem escolher algum tipo de imagem para capa. Vocês podem escolher ou fotografia ou desenho, se quiserem desenhar, podem desenhar, se quiserem tirar foto, podem tirar foto. Se quiserem escolher alguma fotografia que vocês achem que representa isso melhor e trabalhar com isso e tudo mais, ou algum desenho que represente aquilo, mas trabalhar com isso também. Que desenho e fotos que já existam, por exemplo, né? Como vocês fizerem, pode ser, vocês escolhem o que seria melhor. Mas fica a caráter de vocês, como vão montar, como vão criar, vocês têm toda a liberdade de fazer. A aula que eu dei hoje, ela é meio que um suporte para isso. Se vocês quiserem usar, reler, eu posso até mandar a apresentação separada também, para ficar mais fácil de vocês consumirem aquilo, para não ter que ver o vídeo todo também. Vocês falam se vocês preferem. Mas ela é só uma orientação, porque é como eu trabalho em algumas coisas e como isso me ajuda muito. Isso depois de um tempo fica meio que automático, eu não preciso estar olhando para essas coisas todo o tempo todo. Mas a proposta seria montar uma capa como trabalho final dessa unidade, né? Eu queria que a gente tivesse mais tempo para isso, para ter mais aulas, trabalhar melhor, mas infelizmente a gente não vai ter. Na semana que vem, aliás, na quarta-feira a gente vai ter outra aula e nessa aula a gente pode se debruçar sobre outras variações de designer gráfico, ver estilos diferentes, e isso pode ser uma bagagem para também vocês construírem esse material do trabalho, né? Assim, tipo, a gente pode discutir alguns elementos, discutir algumas propostas e aí de repente isso funcionar para ajudar vocês na construção. O software vocês podem usar o que vocês quiserem, né? Pode ser, como eu falei no início, Photoshop, Illustrator, InDesign, o que vocês acharem que dá para usar, fiquem à vontade, não tem problema. Só que aí eu vou pedir que vocês entreguem um arquivo raiz, que é o arquivo editável disso, né? Então, basicamente vai ser isso, assim. Vocês entenderam mais ou menos o trabalho? Aham.
Tem algum lugar que a gente possa achar para achar a parte mais técnica, tipo o tamanho, para a gente poder jogar no Photoshop da vida, para ficar mais fácil? Tamanho para livro, tipo, por exemplo, o tamanho da capa. Eu posso até propor, quando eu tiver eu vou mandar mais tarde a proposta do trabalho, mas aí eu monto e mando para vocês. Mas o tamanho vocês podem ficar livres, assim, né? Porque a depender de cada livro, vocês podem querer fazer mais horizontal, mais vertical. Isso varia muito, vocês que escolhem também. Não precisa ter um modelo padrão, não. Cada editora também tem seu tamanho, então, tipo, não tem. Certo. Não fiquem restritos também. Não precisa ficar restritos a isso, não. Fiquem à vontade. Não vou cobrar também, dizer, ai meu Deus, vocês estão fazendo um tamanho errado. Acho que isso também é o menos importante. Mas aí, como eu falei, é interessante vocês terem um arquivo raiz, que é o arquivo final do trabalho, editável, né? Que eu possa abrir e ver, seja no programa que for, depois. Vocês mandam uma versão em PDF, eu vou descrever direitinho como vai ser a entrega, mas vocês podem mandar na versão em PDF ou como imagem e nessa versão que seria editável, só para eu visualizar e ver se está tudo certinho. E aí a entrega, como eu acho que é um pouco mais complexo e como eu sei que vocês também têm não tem tanta afinidade com a área de designer gráfico, pelo menos a maioria talvez, eu acho que a entrega pode ser, assim, eu vou botar, como eu te falei antes na outra, a data da sexta-feira, mas aí vocês podem me entregar até no domingo, por exemplo, sabe? Tipo, acho que vocês podem tirar mais tempo para isso, quem quiser me entregar não tem problema, pode entregar até no domingo, então a aula da quarta-feira, a gente pode ter uma aula curtinha de início e depois eu posso ficar um tempo também para orientação. A gente pode aproveitar esse tempo e conversar, se quem quiser dizer, Chateau, eu pensei nessa proposta, eu estou pensando em usar isso, o que é que você acha, eu vou ficar disponível. E na quarta-feira eu também posso tentar pensar em outro dia da semana também, talvez na quinta, não sei, separar um horário também para ficar disponível para orientação. Porque aí vocês podem dizer, tô pensando nisso, como é que eu faço, o que é que você acha, tudo mais e tal. Porque eu sei que é um caminho, novo, pode ser meio assustador para vocês, não sei, acho que dá para ser de boa, não quero que vocês se estressem com isso também. Mas quem quiser ajuda, eu vou estar disponível para ajudar e a gente conversar sobre, tentar dar alguma dica de alguma coisa também e tudo mais. Tá certo? Tá certo, tá tranquilo. Então, Deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí? Assustei muito vocês? Espero que não. Não. Que legal, que legal. Só um pouquinho. Eu só tô começando a chorar aqui, mas tudo bem. Não, então, mas eu prometo estar por perto, se isso for muito complexo, assim, para ajudar vocês a diluírem esse processo. Por isso que eu pensei na orientação, tipo, de quarta-feira ser uma aula mais curta e o resto do tempo ficar disponível para a gente conversar e dizer, Chateau, não estou conseguindo, lá, e tudo mais. Eu não quis ensinar nenhum software, porque eu acho que queria deixar vocês livres para fazer. A gente não está usando laboratório, essas coisas, então tipo, não dá para dizer, vamos usar tudo no Photoshop. Eu poderia ensinar de algum software, alguma coisa, mas também seria injusto, porque de repente na casa de Ana tem Photoshop, mas de repente na casa de outra pessoa não tem. E aí, como tem essa coisa de ser pago, pirata, dá um monte de problema também, então não queria comprometer ninguém com relação a isso. Então vocês podem ficar livres de usar o software que vocês quiserem. E software é uma coisa mais fácil também de usar. Eu, por exemplo, quando eu vou usar, não abro um curso no YouTube para ver o curso do negócio todo. Eu geralmente digo assim, o que é que quero mudar a cor de alguma coisa. Aí eu vou lá no YouTube, como mudar a cor dos olhos da sereia no Photoshop. Aí eu vou lá e procuro assim coisas mais pontuais. Acho que é mais prático também. Mas quando for na quarta-feira, a gente separa um tempo para orientar, para conversar e pedir, se eles pedirem ajuda. E aí acho que na quinta também eu posso separar uma hora para a gente poder ter um espaço para conversar também. Tá certo? Gente, pra mim tudo bem. Pronto, eu vou encerrar, já demorou demais hoje. E quando for daqui a pouco, né, a gente tem aula de desenho e animação, acho que a maioria de vocês a gente se vê de novo. E é isto, tá certo? Certo. E quem faltou a aula também, se vocês quiserem falar, mandar alguma mensagem para poder falar comigo também, precisar de alguma coisa, estamos disponíveis.